Neste vídeo eu gostaria de conversar com você sobre como a minha forma de me alimentar e a minha relação com a comida mudou depois que eu entrei para a faculdade de nutrição. Mas foi uma mudança positiva e eu acredito que se eu compartilhar isso aqui com você, você também pode passar a ter uma relação mais saudável com o alimento. Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Renata Massana e eu estou no último ano da Faculdade de Nutrição na Universidade Federal de São Paulo. Só para deixar claro que eu sempre gostei de alimentos saudáveis. Eu nunca tive problema para comer frutas, legumes, verduras. Eu sempre comi de tudo mesmo. E na minha família também a gente sempre teve esse hábito de comer saudável. Mas antes da Faculdade de Nutrição, eu comia um saudável até um pouco exagerado, digamos assim. Eu era um pouco bitolada, de fato, por só comer alimentos saudáveis. E quando eu tinha uma vontade de comer um doce, de comer alguma coisa assim que não era considerado tão saudável, esse doce ou esse alimento em específico, ele tinha que ser fit, ou tinha que ser sem açúcar, tinha que ser light. E hoje em dia eu aprendi também que esses alimentos, eles não são tão saudáveis assim. Gente, essa forma que eu comia antes da faculdade era um pouco exagerado, sim. E eu aprendi depois que, na verdade, existe até um termo para explicar esse comportamento obsessivo por só alimentos saudáveis. E esse termo se chama ortorexia. Então, ortorexia acaba sendo um distúrbio, de fato, onde a pessoa ela cria uma obsessão por só escolher alimentos saudáveis. Eu não sei se a pessoa ela passa a acreditar que se ela comer algo considerado não tão saudável assim, se ela vai ficar doente ou se vai engordar, enfim. Mas esse comportamento, ele existe de fato, ele é patológico e ele precisa ser tratado. Então, antes da faculdade de nutrição, parando para pensar hoje, talvez eu tinha um pezinho aí nessa tal da ortorexia. E depois que eu entrei para a faculdade de nutrição, eu fui perceber que, na verdade, a gente não precisa comer 100% saudável o tempo inteiro. E que as nossas escolhas alimentares, elas não devem partir exclusivamente do princípio que a gente vai comer algo só para nutrir o nosso corpo. O alimento, ele não tem só essa função. O alimento, quando você escolhe comer algo, a forma que você se alimenta, ele diz muito sobre você, diz muito sobre a sua família, sobre a sua cultura, inclusive. Então, com a faculdade de nutrição, eu aprendi que não existe um alimento milagroso. Sabe essa história de consuma tal alimento que você vai emagrecer sei lá quantos quilos em tantos dias, ou consuma esse tal alimento se você quiser ter mais saúde, por exemplo. Eu aprendi que não funciona assim, que o que vai te deixar saudável, que o que vai te dar resultados realmente é todo o conjunto da sua alimentação. Assim como eu aprendi que se você comer um doce, você não vai engordar só porque você comeu esse doce. Da mesma forma que a gente não emagrece quando a gente come uma única salada, você também não vai engordar se você comer um doce. Então, o que importa é todo o contexto da sua alimentação e não se você comeu um doce em específico ou algo considerado menos saudável, ou se você passou a consumir esse alimento milagroso que vai te trazer 1000 benefícios para a sua saúde. Importa o contexto da sua alimentação. E dentro desse contexto, eu aprendi também que o básico funciona e muito. Eu aprendi com a faculdade de nutrição que não precisa ter uma dieta restritiva para ter resultados. E eu vejo muitas páginas na internet, no Instagram principalmente, sobre pessoas falando de alimentação de uma forma que dá medo nas pessoas. As pessoas elas passam a ter medo de comer pão, de comer doce, de comer pizza. Essas pessoas na internet, elas fazem você acreditar que se você comer isso daí vai ser a pior coisa do mundo, que você acabou com a sua dieta, que você só vai emagrecer se você não comer esses alimentos, que você tem que ficar ali 100% focado na sua saladinha. E se você quer ter uma relação saudável com a comida, eu te convido a parar de seguir essas páginas que fazem terrorismo nutricional. Você tem que saber que se você comer um doce no almoço de domingo com a sua família, você não vai engordar. Porque se você comer um pão francês que seja,
no seu café da manhã, que isso daí também não é o fim do mundo. A faculdade de nutrição me ensinou a ter uma mente mais aberta com a comida, com o que eu escolho. E hoje eu escolho os meus alimentos, o que eu vou comer. É lógico que tem o fator saúde envolvido, porque eu gosto de me cuidar, eu gosto de cuidar da minha saúde. Mas eu aprendi a ter a mente mais aberta. Hoje eu sei que se eu comer de tudo, né, as coisas que eu estou acostumada, as coisas que eu gosto, isso daí não vai ser o fim do mundo. E que se fosse realmente o fim do mundo, hoje eu não comeria mais um monte de coisa aí que falam por aí de que faz mal. O meu café da manhã, ele consiste em pão, eu como pão francês mesmo, não tem nenhum pão diferentão nem nada, é pão francês porque eu gosto do pão francês e eu sei que ele não vai me engordar. Então eu como pão francês com um pedaço de queijo, eu tomo um copo de leite com café e eu como junto uma fruta com aveia porque eu gosto de fruta, eu amo fruta. E adiciono um cereal, que é a aveia, para ajudar dar um aporte maior de fibras na minha alimentação. O meu almoço, ele também é sem segredos. Ele é principalmente um almoço bem típico brasileiro. Não tem nada de frango com batata doce, né? Tudo bem se você quiser comer, eu já comi muito disso. Mas ele é principalmente arroz e feijão. Arroz e feijão, quando eu estou a fim de comer um macarrão ou qualquer outra massa que seja, eu também como essa massa, esse macarrão, mas junto, sempre está acompanhado de uma salada, de um legume refogado, uma carne magra. E quando eu estou a fim de comer um doce depois do almoço, eu também como um docinho, como em pequenas quantidades. Eu não deixo de comer esse doce porque eu acho que vai ser o fim do mundo. Não, eu vou lá e como em pequenas quantidades. Não é todo dia que eu como, né, que eu estou com vontade de comer um doce, mas quando eu estou com vontade, eu como sim, porque eu respeito os meus desejos. Eu sempre faço também um lanche da tarde. Geralmente o meu lanche da tarde é parecido com o meu café da manhã. Eu estou acostumada a comer pão e tomar um café com leite também. Mas eu também sempre coloco uma fruta junto. Eu sempre escolho recheios saudáveis para o meu pão. Às vezes eu tomo um iogurte natural com frutas, coloco um pouco de aveia. Então assim, é sem segredos mesmo. E o meu jantar também não tem nada de diferentão. O básico, é comida de verdade. O meu jantar também é sempre muito parecido com o meu almoço, comida mesmo, então também assim não tem muitas coisas mirabolantes na minha alimentação. E final de semana também não muda muito, é basicamente o que eu faço, né, todos os dias. E quando eu estou a fim de comer uma pizza à noite, por exemplo, num sábado à noite, eu também como essa pizza porque eu sei que ela também não vai me fazer mal, não vai engordar. E eu aprendi também com a faculdade de nutrição que você não precisa ter um dia do lixo, né? Esse é chamado dia do lixo para você comer o que você quiser, ou uma refeição para você fugir realmente da dieta. Porque quando eu sempre respeito os meus desejos, eu sei que eu posso comer quando eu tenho vontade realmente de comer algo, porque a minha alimentação ela é 90% muito saudável, só de alimentos saudáveis. Então eu sei que quando eu estou a fim de comer algo, eu não preciso esperar chegar o final de semana ou esperar chegar um dia específico da minha alimentação que vai ser o dia do lixo. Não, eu posso comer algo que eu estou com vontade já no momento que eu estou com vontade, entende? A faculdade realmente me ensinou a ter uma relação muito mais saudável com a comida. Gente, eu te garanto que se você comer que se o pão realmente fizesse mal para você, nem eu estaria comendo pão, né? Nem eu, que daqui a pouco vou me formar como nutricionista, eu sei que o pão ele não faz mal. Pão, doce, pizza, né? Esses alimentos eles não fazem mal, porque se eles fizessem, você pode ter certeza que nem eu mesma consumiria esses alimentos, que você tem que olhar para todo o contexto da sua alimentação. Será que com este vídeo eu te ajudei a enxergar como que deve ser uma alimentação saudável? Que você não precisa de terrorismos nutricionais para você ser saudável de fato? Se eu te ajudei, aperta o botão de joinha para eu saber disso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigada pela sua companhia até aqui. Um beijão
para você e até mais!